Sabe, quando é que o amor vira controle? Pode até parecer uma pergunta estranha, né? Mas a verdade é que a linha que separa o cuidado do controle, ela é muito mais fina do que a gente imagina. Vamos explorar juntos essa dinâmica, que é bem complexa, para entender como uma coisa que começa com afeto pode bem devagarinho se transformar numa armadilha. A grande questão é essa: como é que a gente sabe? Como perceber que o amor, na verdade, se transformou em controle? Isso não é drama, não. É uma confusão muito real que um monte de gente sente, mas não consegue dar nome. É sobre isso que a gente vai conversar. Olha, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que o controle raramente tem cara de controle. Ele se disfarça, sabe? Vem embalado como cuidado, como preocupação, às vezes até como amor imenso. É por isso que é uma armadilha invisível. E é por isso que é tão difícil de identificar. E a sensação é exatamente essa: confusão. Um sentimento de sufocamento onde deveria ter espaço para respirar. É como estar numa sala onde o oxigênio vai diminuindo aos poucos. A gente não sabe bem o que está errado, mas sente. Sente que algo vital está faltando. Então, para a gente conseguir decifrar esse código, a gente precisa aprender a ler os sinais. Existem certos padrões de comportamento que, quando a gente olha para eles em conjunto, acabam revelando a dinâmica de controle. Vamos analisar 5 desses sinais. O primeiro sinal... esse é um dos mais frustrantes, porque ele joga com a nossa necessidade de agradar, de sermos bons o suficiente. É um jogo que parece não ter fim. É o que chamam de metamóvel. Pensa assim, é como correr numa esteira. Não importa o quão rápido você corra, você nunca chega a lugar nenhum. Assim que um objetivo é alcançado, a linha de chegada muda de lugar. E o propósito disso é bem claro: manter a outra pessoa num estado constante de esforço e de insuficiência. E essa frase é praticamente o lema da metamóvel. Sempre tem algo a mais. Qualquer conquista é imediatamente diminuída. Isso cria um ciclo vicioso, porque a busca por validação vira uma coisa infinita, já que a validação nunca é oferecida de verdade. Agora, o segundo sinal, ele é ainda mais sutil, porque o alvo não são as ações, mas a mente. Ele ataca diretamente a nossa percepção da realidade. A invalidação emocional é uma forma de reescrever a realidade do outro. Os sentimentos são tratados como se fossem errados, exagerados ou simplesmente falsos. O objetivo é fazer a pessoa duvidar tanto de si mesma que ela passa a confiar só na versão da realidade que o outro apresenta. E aqui está a arma, né? Você está exagerando. Isso é tudo coisa da sua cabeça. Essas palavras não são um convite para conversar, de jeito nenhum. São uma sentença. Elas dizem com todas as letras: a sua realidade não importa. A minha sim. Ponto final. O terceiro sinal é uma verdadeira jogada de mestre na manipulação. Ele expande o conflito, sabe? Traz uma terceira pessoa para dentro do jogo, não importa se ela é real ou imaginária. Isso se chama triangulação emocional. É como se, no meio de uma discussão entre duas pessoas, uma delas virasse e dissesse: mas o juiz concorda comigo. Essa terceira pessoa, esse tal juiz, serve para validar a posição do controlador e fazer o outro se sentir não só errado, mas completamente isolado. E aqui vem o golpe. Fulano também acha que você está exagerando. De repente, não é mais a palavra de um contra o outro, é a sua palavra contra um time inteiro. O objetivo é bem claro: fazer a pessoa se sentir tão sozinha na sua percepção que ela simplesmente desista de defendê-la. O quarto sinal é sobre algo que a gente vai perdendo aos pouquinhos, sem nem se dar conta: a nossa capacidade de decidir. É a ausência de autonomia. A imagem de uma coleira invisível é perfeita para isso. Com o tempo, a pessoa para de tentar tomar decisões, até as mais pequenas. Ela pergunta antes de fazer qualquer coisa, não por educação, mas por medo. Medo da crítica, da desaprovação. É uma paralisia sutil que vai roubando o controle sobre a própria vida. E chegamos ao quinto e último sinal. Esse é talvez o mais traiçoeiro de todos, porque ele vem disfarçado de uma coisa boa, um elogio. É o famoso elogio com veneno. Você é muito inteligente, mas é tão desligado, ou desligada, né? A primeira parte abre a guarda, deixa a pessoa vulnerável. A segunda parte entra e ataca exatamente essa vulnerabilidade. É uma tática brilhante para manter a autoestima de alguém sempre em xeque. A pessoa nunca pode simplesmente aceitar o elogio, porque ele sempre vem com preço. Bom, até agora a gente falou das táticas, do que acontece do lado de fora. Mas e o resultado disso tudo? Qual o impacto que isso deixa por dentro? São as cicatrizes emocionais. São os sintomas que nosso corpo e nossa mente nos dão como um aviso de que algo vai mal.
E esses são os alarmes. Dá para perceber o padrão? A necessidade constante de se justificar, de evitar conflito a todo custo, ter a autoestima dependendo da reação do outro, duvidar de si, tudo isso aponta para uma voz interna que foi silenciada. A pessoa passa a sentir culpa por simplesmente existir, por ter as próprias opiniões, os próprios sentimentos. Essa é a marca mais profunda que o controle deixa. Então, quando a gente reconhece esses padrões, o que acontece? Acontece o início da lucidez. E esse é o momento mais importante de todos. Não se trata de apontar dedos, mas de acender uma luz num quarto escuro e, pela primeira vez, ver as coisas como elas realmente são. E essa é a grande verdade. Reconhecer a manipulação não é drama. É lucidez, é a sua intuição finalmente ganhando permissão para falar. É o começo do fim desse ciclo. É o primeiro passo para pegar de volta o volante da própria vida. Essa citação antiga fala de um despertar espiritual, mas ela captura perfeitamente a essência do que a gente está falando. Desperta, tu que dormes. É um chamado para sair da escuridão da confusão e entrar na luz da clareza. E a pergunta final não é se a gente vai despertar, mas o que faremos quando a luz finalmente se acender.